Seja bem-vindo, este é o espaço de representação de Felgueiras, um concelho do interior do distrito do Porto, altamente industrializado, conhecido sobretudo pela indústria do calçado, que vale mais de 90% das exportações deste concelho e faz deste o concelho destacadamente com o maior volume de negócios na região do Tâmega e Sousa. Na Câmara Municipal, o PS lidera desde 2017, ano em que, com a candidatura de Nuno Fonseca, a recuperou ao Partido Social Democrata. Nuno Fonseca, que se candidata a um terceiro mandato consecutivo, novamente em coligação com o LIVRE, o atual Presidente da Câmara e candidato a terceiro mandato, não pôde estar hoje presente connosco e por isso este é um espaço de análise com Marta Rocha, candidata à cabeça de lista pelo PSD-CDS. Bem-vinda, Marta, e obrigado pela presença. Olhamos para este concelho fortemente industrializado, o que por vezes é bom porque dá a Felgueiras quase um pleno emprego, por outro, um tecido produtivo dependente de apenas um setor acaba por ser mais volátil precisamente na questão do emprego. A sua opção, ou a opção desta candidatura, é robustecer o tecido já existente ou tentar diversificá-lo para, perdoa uma expressão, não haver todos os ovos no mesmo cesto em Felgueiras? Antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Dizer que, enquanto estava a fazer a apresentação, observei, antes de começar a responder à questão, Felgueiras não é um concelho do interior, portanto, Felgueiras está mesmo... Interior do distrito do Porto. Sim, está no limite do litoral e quase no interior. Não usufruímos de algumas vantagens que poderíamos usufruir no sentido de ser um concelho do interior, portanto, poderia ter acesso a um conjunto de investimentos que não tem, mas também não tem as acessibilidades que a generalidade dos concelhos do distrito do Porto teriam. Portanto, sofremos aqui o facto de estarmos um bocadinho em cima do muro, só para fazer esta introdução. De facto, Felgueiras é conhecida sobretudo pela indústria do calçado. Existem outras indústrias, mas numa perspectiva macroeconómica, o ideal seria sempre diversificar o tecido empresarial, criar novas oportunidades de emprego. Essa é uma das prioridades da nossa candidatura. Criar, sobretudo, oportunidades de emprego, empregabilidade para jovens qualificados, que neste momento não existe e que, portanto, acaba por afastar os jovens de criarem o seu projeto de vida no concelho de Felgueiras. Como é que olha para esse problema? Como é que conjunto ou que plano é que pode existir para captar investimento de diferentes naturezas? Relativamente à indústria, podem ser criadas zonas industriais de acolhimento empresarial, com atratividade, eventualmente, de alguma isenção de impostos e de facilidade nos acessos e nas vias, portanto, estrategicamente criar algumas zonas industriais. Houve uma que foi concretizada precisamente neste mandato do atual Presidente de Câmara, estava pensada há muitos anos, começou a ser concretizada agora. Nós faríamos de forma diferente, precisamente porque o interesse dessas zonas empresariais é de captar investimento fora do concelho. Têm vindo a ser feitas apostas no sentido de canalizar investimento fora do concelho, mas também tem havido alguma preocupação em ocupar os lotes dessa zona de acolhimento empresarial com indústrias que já existem no concelho, portanto, e que as irá isentar durante 5 anos de ramo, por exemplo, e eu penso que não era essa a filosofia da criação da zona de acolhimento empresarial do Alto de Barrancas. Mas nós temos essa preocupação, gostávamos de implementar algumas medidas que temos pensadas, nomeadamente a nível tecnológico, desenvolver as tech hubs, as incubadoras de startup, que possam desenvolver ideias de negócio e aproximar essas ideias de negócio de investidores. Muito bem. Este é, como disse, um município que não é não tem baixa densidade, não tem esse epíteto que também acaba por captar alguma capacidade de investimento. E, de resto, é dos concelhos do Distrito do Porto em que o valor das casas tem subido mais. Há projetos para a habitação, é necessário intervir urgentemente nesse mercado também em Felgueiras? Já vamos tarde,
porque existiu um pacote do PRR, ainda do tempo do Partido Socialista no governo, que disponibilizou a 100% de financiamento a reabilitação ou a construção da habitação a custo controlado para disponibilizar para a classe média, digamos assim. Não foi feita essa opção, não existe uma estratégia local de habitação para mitigar, sabemos que não é um problema local, não é um problema do Conselho, é um problema global, mas penso que não houve essa adaptabilidade das políticas e de priorizar a questão da habitação. É uma das prioridades que nós temos, porque sabemos que, como Darwin dizia, não é? Não é só para as espécies, mas também para a política e para as políticas que podem ser implementadas num território. Uma Câmara Municipal não pode resolver todos os problemas, mas dentro daqueles problemas que pode resolver, pode e deve aproveitar toda e qualquer oportunidade. E esta oportunidade não foi aproveitada, portanto, não foi feita a aposta na habitação a custos controlados para, neste momento, estar a entregar chaves de habitação a custo controlado. Sofrendo, claro, é evidente, o contexto e a falta de aposta nesta área, Felgueiras acabou por ter, neste momento, teve o maior aumento do custo com habitação do Distrito do Porto. Portanto, não foi feita essa aposta, não houve essa estratégia, mas nós temos uma solução que queremos apresentar, que é a construção de 100 habitações a custo controlado, já no primeiro mandato. Nos próximos 4 anos, sim, hão de nascer 100 fogos? Exatamente, sim. Dizemos habitações porque pode ser casas, pode ser apartamentos, não é? Portanto, mas é construção pública? Para 100 famílias, sim, construção pública. A estratégia local de habitação, noutros concelhos que foi desenvolvida, em Felgueiras não, pretende precisamente isso. Havia fundo comunitário para a criação, a construção ou a reabilitação de casas ou de apartamentos para as disponibilizar no mercado com rendas que as pessoas possam pagar. Não é habitação social, também temos no nosso programa propostas no que diz respeito à habitação social, mas isto é uma coisa diferente, portanto, é uma novidade. Como eu costumo dizer, isto é uma novidade, eventualmente o município não estava, o executivo não estava preparado e não tinha bem a noção das consequências de mercado, mas existindo, tínhamos que aproveitar, como é evidente, sim. Muito bem. Outra questão que também diz respeito ao bem-estar da população, que se prende com a mobilidade interna e intraurbana. Esta candidatura lamenta a escassez de transportes públicos. Que tipo de intervenção é que pode ser feita para ligar melhor o Concelho de Felgueiras? Sim, ainda não fizemos a apresentação do manifesto eleitoral, mas temos duas ideias e duas propostas, que são um compromisso, no fundo um contrato social. Nós comprometemos a executar estas medidas no primeiro mandato. Um deles é a criação de um shuttle municipal para ligar Felgueiras aos concelhos vizinhos, porque existem pessoas que precisam de atravessar o concelho para trabalhar, por exemplo, até para vir para Amarante, vêm de Guimarães e têm que atravessar o concelho de Felgueiras e deparam-se com uma limitação de transportes em Felgueiras. Nós não temos ferrovia, não temos metro, portanto não temos dimensão ainda para desenvolver um metro, mas devíamos ter feito uma aposta forte em transportes públicos, em autocarros, que fizessem esse transfer, digamos assim, interconcelhio e entre concelhos. E a outra medida é a implementação de 5 circuitos de mini-autocarros que possam fazer a ligação entre as várias freguesias, porque existe... o território é vasto, são 115, à volta de 115 km², tem uma parte ainda bastante rural, uma malha urbana centralizada no polo de Felgueiras e da Lixa, mas as outras freguesias acabam por estar muito limitadas em termos de mobilidade. Dependem de táxis, que são dispendiosos e que as pessoas não têm, muitas vezes, oportunidade de recorrer a esse serviço, nem é execuível, mas mesmo para quem tem viatura própria, nós pretendíamos também começar a criar esta necessidade de transporte público para começar a ter alguma sustentabilidade, poupança e mesmo em termos ambientais. Sei que o Fundo Ambiental suporta este tipo de projetos, o Instituto da Mobilidade dos Transportes também apoia com ajudas para a aquisição de viaturas.
eventualmente viaturas elétricas que possam substituir, não é? E começar a descarbonizar. Esta questão do ambiente é interessante, até num município que é fortemente industrializado. A Câmara tem alertado o Governo para dificuldades das empresas em encaminhar e depositar os resíduos que produzem. Havendo com isto encargos financeiros excessivos, acompanha estas preocupações do atual Executivo? Eu não diria que acompanho, porque eu penso que em matéria de ambiente há muita coisa por fazer, muito que ficou por fazer. Os aterros, temos um aterro e é um problema ambiental e eventualmente será um problema muito grave em termos ambientais. Percebi que tem havido um esforço recente, porque a AD só é governo há cerca de um ano, não acompanhei antes disso, não sei o que foi feito junto do governo do Partido Socialista por parte do Executivo Municipal, mas o problema está por resolver, que é quanto precisamente ao aterro de Sendim, que não foi devidamente, no momento em que foi disponibilizado, não foi devidamente impermeabilizado e existem alguns riscos inerentes à utilização. Ele está encerrado, já não pode recolher mais resíduos industriais, mas há outras alternativas. Mas em matéria de ambiente há muita coisa para fazer, nomeadamente uma recolha seletiva mais eficiente, a recolha de resíduos orgânicos, que é uma coisa que não é feita em Felgueiras e sabemos que existem metas para atingir, não tem havido sequer essa sensibilização. As pessoas que vivem na malha urbana não têm a oportunidade sequer de fazer compostagem, não é? Porque não têm terreno para isso, mas também não há uma opção para fazerem para se fazer uma recolha dos resíduos biodegradáveis, não é? A questão do saneamento, que está também muito atrasada, vem do passado, não é uma questão que se possa atribuir culpas, porque sabemos que uma política municipal muitas vezes é apresentada como um jogo de soma zero e não tem que ser, pode ser um jogo de soma positiva. Portanto, quando nós apostamos numa área, há outra que fica descoberto, não tem necessariamente que ser assim. Há alternativas, nomeadamente para o aproveitamento dos resíduos. Existem empresas em Felgueiras que já estão sensibilizadas, nomeadamente na área do calçado, que têm desenvolvido algumas sugestões interessantes para o aproveitamento dos resíduos do calçado. É preciso apostar naquilo que temos e dar-lhes dimensão e expandir. Também na área do ambiente, porque se trata de um território ainda urbano, mas bastante com bastantes terrenos e agrícola. Temos algumas propostas no que diz respeito ao ambiente e uma delas é a aquisição de um biotriturador para disponibilizar pelas freguesias. Temos uma preocupação muito grande ambiental. Penso que é uma preocupação da minha geração, implementar efetivamente e cumprir com as metas que estão estipuladas. Já estamos na fase final, mas eu gostava ainda de ouvir em relação aos equipamentos que se propõe construir, como, por exemplo, a criação de um parque da cidade e um pavilhão multiusos. Estas duas propostas são compromissos para este mandato? São compromissos para este mandato. É evidente que existem equipamentos no concelho, e eu até antes de falar sobre isso dizer que Felgueiras tem um nível, digamos, de endividamento por habitante muito semelhante a Faf, por exemplo, que tem um pavilhão multiusos, e muito semelhante a Vizela, que tem um parque da cidade já disponibilizado à comunidade há alguns anos. Neste momento, Felgueiras tem um nível de endividamento exatamente igual, no mesmo montante per capita, por habitante, mas não tem nenhum equipamento cultural de relevo. Portanto, temos a Casa das Artes, mas é para um público muito reduzido, e precisava de um pavilhão multiusos que fosse também um centro de congressos. Neste momento, há algumas dinâmicas concelhias que são feitas fora do concelho, precisamente porque não temos um equipamento destes. Não se trata de aspirar a fazer uma coisa que não faz falta, mas de facto a dar resposta àquelas dinâmicas que já existem e eventualmente promover novas, criar dinâmica cultural e desportiva. Sim. Tenho noção, aliás, há alguns eventos que são feitos em Felgueiras em tendas,
e que neste momento, com o custo dessas tendas, já dava para suportar o pagamento de um quarto, pelo menos, do pavilhão multiusos. São eventos no Natal, eventos nas férias de verão, que são dispendiosas e que não ficam. Portanto, são investimentos que depois teriam retorno. É sempre nessa ótica. Há serviços como a questão da mobilidade dos autocarros, que no imediato não vão trazer nenhum retorno, mas que respondem a uma necessidade da população. Mas depois há outros serviços, como o caso de um pavilhão multiusos, que poderá ter um retorno financeiro muito positivo no futuro. E essas são duas preocupações que nós temos: dar alguma qualidade de vida a quem vive em Felgueiras. Só para terminar, o espaço do Parque da Cidade está pensado? Sim, curiosamente foi inaugurada a primeira pedra do Parque da Cidade há cerca de 8 anos atrás pelo PSD. Tinha sido escolhido um local e foi inaugurada uma pedra, e na altura as pessoas acharam insólito, porque era, no fundo, o primeiro passo para a construção de um Parque da Cidade. E ao longo destes 8 anos não foi feito rigorosamente nada em relação a este Parque da Cidade. Penso que nos últimos meses terá havido alguma movimentação no sentido de começar a preparar agora em eleições autárquicas e em contexto assim de debate, do Presidente eventualmente me dizer que já aqui adquiriu mais alguns terrenos e que irá começar a trabalhar o Parque da Cidade. Mas o que é certo é que em 8 anos ele não foi disponibilizado para a população. O pavilhão multiusos também foi uma das medidas que tínhamos pensado no tempo do PSD, eu não estava lá, mas percebi que tinha sido pensado, foi adquirir um terreno, havia um terreno do município para a construção do Parque da Cidade, e esse terreno foi vendido, portanto não existe essa estratégia por parte do município. Mas outra coisa que também faz muita falta, e que eu falava do endividamento, temos equipamentos municipais que precisam de serem reabilitados, eventualmente de ampliação, como é o caso, por exemplo, das piscinas municipais de Felgueiras. Já está subdimensionada para a procura, inclusive este Executivo propôs há cerca de 7 anos atrás um projeto de ampliação da piscina municipal e também até à data não foi feito. Portanto, muito bem. Muito obrigado, Marta Rocha, é a cabeça de lista da coligação PSD-CDS para as próximas autárquicas de Felgueiras. O presidente e candidato a terceiro mandato, Nuno Fonseca, com o apoio do LIVRE, não pôde estar presente, por isso este foi um espaço de representação deste Conselho do Distrito do Porto, feito com Marta Rocha, a candidata do PSD-CDS-PP. Mantenha-se connosco, vamos continuar esta viagem pelo país a ouvir e a representar os municípios de Portugal continental.